Gisela Savioli. Oi, querida. Bem-vinda. Boa tarde. Que viagem, hein? A doutora acompanhou, a gente trocou até umas, né? Obrigada pelos parabéns. Você me mandou uma mensagem linda. Obrigada sempre, viu? E a gente estava conversando a respeito dessa pauta e há muito tempo que a gente queria falar sobre isso, que é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, a gente já falou em alguns momentos aqui no programa, focando muito na parte de alimentação, focando muito nos hábitos que a gente tem que podem levar ao problema. Mas, doutora Gisela Savioli hoje, como sempre, vai trazer mais informações e vai nos mostrar um outro ponto ligado a esse desequilíbrio que é muito sério e que envolve a parte emocional, né, doutora? Exato. Então, queria que você até iniciasse, mas se você quiser, a gente tem um Ilustra. Você quer que ele... Pode colocar? Vamos lá, vamos colocar o Ilustra, que a doutora vai começar conduzindo por aí. Então, a síndrome do intestino irritável não é considerada uma doença. Não é doença. Não é uma doença. Ninguém sabe por que começa, como começa e nem quando, eventualmente, isso termina. Na verdade, o que acontece é um desconforto abdominal e onde estão mostrando ali aquelas cores rosa, eles vão mostrar agora bastante, ó, esse movimento do intestino se chama peristaltismo. E as pessoas com a síndrome do intestino irritável, algumas têm esse peristaltismo rápido demais. E você veja que tem um local no intestino onde a água é absorvida das fezes. Então, se você não dá tempo dessa passagem ocorrer, acontece que você vai ter uma diarreia, porque fica aquela água sobrando. Por outro lado, existem outras, ó, tá vendo? Aquele peristaltismo rápido, né? Então, acontece da pessoa não dar tempo a esse intestino tá vendo? O trânsito é mais rápido e você tem uma diarreia. E outras pessoas, ao contrário, tem o trânsito lento demais, aí o que acontece? O local onde absorve água demais. É o caso daquelas fezes ressecadas, tal, que a gente sempre fala, come mais fibra, bebe mais água. Mas, gente, uma coisa importante, vocês viram que tudo depende desse movimento do intestino. E acontece que esse movimento do intestino, ele é um movimento involuntário. Nós temos dois sistemas nervosos, um que você comanda e um que você não comanda. O que você não comanda, ele tem o simpático e o parasimpático. Então, um acelera, o outro vai desacelerar, vai acalmar. Então, um acelera o coração, o outro diminui o coração. Então, cada um funciona num momento que for necessário. E justamente no caso da síndrome do intestino irritável, essas contrações involuntárias, elas vão depender muito do estado emocional daquela pessoa. Tanto que é muito comum as pessoas terem, assim, o emocional muito fragilizado, entende? Tudo elas sentem muito. O copo está sempre pela metade vazio, entendeu? Nunca meio cheio. E fora isso, existe uma outra coisa que eu acho, assim, bem interessante falar, porque as pessoas, elas ficam muito presas em casa quando elas têm esse problema. Porque tem medo mesmo, né? Gente, porque assim, o que eu mais encontro no consultório é a pessoa que diz assim, eu fico dias sem ir ao banheiro e quando eu vou é uma baita de uma diarreia, depois eu fico dias sem ir novamente. E quando vem aquela diarreia. E as outras pessoas têm uma frequência evacuatória e urgência. Então, fica com medo de sair, de fazer uma atividade física, fica naquela coisa, onde é que tem banheiro aqui perto? Já fica pensando nisso, porque sabe que vai acontecer comendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí, conclusão, é mais um nível de estresse. Então, o estresse, gente, está diretamente relacionado, porque nós não tivemos a oportunidade de ver, mas existe toda uma inervação que sai do cérebro e enerva parte do intestino. Então, dependendo do seu emocional, aquilo ali vai ser afetado. Agora, uma coisa que é interessante de dizer é que existem sintomas extraintestinais da síndrome do intestino irritável. Então, uma pessoa com reumatismo, com artrite reumatoide, com uma dermatite e uma série de outras situações, e aí é muito individual, né? Você tem que estar conversando com a pessoa numa anamnese para poder resolver isso. Então, gente, é amplo, é uma coisa difícil de cuidar? Mas não é impossível. Demora um pouco. Doutora, uma pessoa, vamos imaginar aqui então um quadro de uma pessoa que tenha uma das coisas que você citou.
Poderíamos dizer alguma alergia? Alergia também entra nisso? Nossa, demais. Tá, a pessoa tem alergia, mudou a estação, tal, alergia. Ela pode ter a síndrome do intestino irritável sem ter esta diarreia? Sim, sem ter essa manifestação tão expressa, pode. Nossa, então pode começar no intestino o problema. Isso, é que nem a doença celíaca, tem doença celíaca que é extraintestinal. Então você não tem aqueles sintomas todos que tem da doença celíaca, mas de repente você tem outras situações, como aquela dermatite epidifórtica lá, que é horrível, que agora já está muito clássico isso, mas até a gente descobrir. Então, uma das coisas que é indiscutível é que a parede do intestino, ela tem que ser muito bem cuidada sempre. Ela tem que ser cuidada como a parede da nossa casa. Ela tem que estar rebocada, tijolinho lá dentro, cimentadinho. E você tem que ter os pedreiros para cuidar dessa parede. Então, é por isso que quando a gente começa a tratar, principalmente com essa visão da nutrição funcional, o intestino, a gente já acerta num monte de outras patologias. É a primeira coisa, é o primeiro direcionamento que é o intestino. Para mim eu sentou ali, primeira coisa que eu vou arrumar naquela pessoa, principalmente se ela tiver que fazer um orçamento assim, eu não posso gastar dinheiro com suplementação, onde que eu vou focar? Intestino. Então, é um pré-biótico, um probiótico, para quê? O probiótico para você equilibrar as suas bactérias intestinais, porque inclusive na síndrome do intestino irritável, as pessoas podem desenvolver uma intolerância à sua própria microbiota intestinal. Olha, então a permeabilidade do intestino é muito importante. Então, para isso, você tem que ter uma alimentação que favoreça bastante, assim, que sua microbiota saudável continue e perpetue. E nisso, a biomassa de banana verde, que a gente fala tudo, que é de graça, né? A biomassa é maravilhosa, é democrática, né? Exatamente. Então, a biomassa tem isso, ela vai ajudar, ela é um pré-biótico. Probiótico é o bichinho, pré-biótico é o que vai alimentar o bichinho. Vamos fazer o seguinte, tem perguntinha, diretor? Deixa eu tomar água, eu tô com tosse. Do nada, você vê? Uma loucura. É alguma alergia, doutora? É uma ar-condicionado, até que eu tomo uma aguinha, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para os meninos, então, para o Mar, para eles buscarem aí imagens de pré-bióticos e probióticos, para a gente explicar um pouquinho, porque é importante a gente entender como a gente vai ingerir. Exatamente, e como a gente vai agir, porque tem que ir na causa. Não adianta, ai, meu intestino, toma laxante. Ai, meu intestino, toma remédio para segurar esse intestino. Assim. Não, você só está agindo no sinal e no sintoma. Nós temos que ir na causa. Então, a gente já vai falar de pré-bióticos e probióticos, que é um assunto muito importante. Vamos aproveitar e falar nessa pauta. Com certeza. Vamos colocar a pergunta do público. Olha lá. Quem escreveu pra gente, um beijo. Olha, essa foto dela é tão linda. Laís, né? Laís Sobral, beijo pra você. Sempre que como alguma coisa com avelã, passo muito mal e sinto muita dor. Isso pode ser considerado síndrome do intestino irritável? Vamos ela. A gente colocou aqui uma perguntinha da Laís e ela citou que quando ela come avelã, ela tem um problema e tal. Muita gente tem essas histórias para contar. Ah, quando eu como uma castanha. Ah, quando eu como queijo. Ah, quando eu tomo leite ou glúten e tal. O que isso significa? É uma coisa muito individualizada. Um único alimento realmente pode fazer tão mal assim para aquela pessoa, ou na verdade há ali um desequilíbrio e aí comeu aquilo, vai fazer mal de qualquer jeito. No caso que ela tocou das oleaginosas, que é a família das castanhas, das avelãs, existe um aminoácido lá dentro chamado arginina e que muita gente pode ter problema com ele, principalmente quem tem herpes. E aí vale até que nós estamos chegando no final do ano. Então, gente, quem tem o hábito de repente, baixou minha imunidade, apareceu um herpes, foge, porque o herpes adora arginina, ele fica forte e poderoso. Ai, você tá brincando. Então, muita gente tem crise herpética em função de comer essas oleaginosas. Então, pode ser que seja uma coisa muito pontual para ela, e aí vem aquela famosa individualidade bioquímica, o que é remédio para um é veneno para o outro. É a tal história. E são umas alergias, geralmente, que não são imediatas, que nem aquela, comeu camarão, tive edema de glote. É uma coisa que vai, de repente, demora até 3 dias. Agora, é óbvio que quando a gente come demais a mesma coisa, repetidamente, não dá um descanso, um intervalinho de 3 dias, você vai perdendo a tolerância,
até de comida saudável. Sério? Por isso que a rotatividade é importante, por isso que eu coloquei aquela lista de compras no livro do Alimente Bem, e cada semana, para você tentar ir fazendo justamente, comi essa semana, não comi a outra. Ah, doutora, só gosto de alface. Não tem problema, tem 5 tipos de alface, come uma para cada dia da semana. Então, cada uma tem um nutriente, etc. Então, isso é muito importante. E falando, Carol, dessa parte do emocional, lógico, a gente sempre trabalha em equipe multidisciplinar, o médico, a psicóloga, às vezes o psiquiatra, etc. Mas uma coisa assim, bem fácil de verificar, como está a sua vitamina D. É importante, então, dosar a vitamina D. Só que, gente, hoje a vitamina D está assim muito. O ideal é sempre dosar a 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D. Tá. Depois a 1,25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa dessa vitamina D no seu corpo. E, gente, a vitamina A também, porque se você não tiver status bons de vitamina A e só suplementar a vitamina D, ela pode se tornar pró-inflamatória. Então a gente tem que fazer um serviço completo, né? Olha. E hoje também eu estou tomando todo esse cuidado de, na hora da suplementação, não esquecer de juntar a vitamina D, a vitamina K, que é importantíssima, também, e a vitamina A. Então a gente faz um kitzinho ali que é tiro e queda, mas a vitamina D importantíssima em várias coisas. Por exemplo, ela é importante na cicatrização. Então, se eu estou com o intestino todo precisando dar uma recuperada, porque eu estou com permeabilidade intestinal, estão passando as macromoléculas por lá e fazendo aquele estrago, então, fundamental vitamina D. Outra coisa, vitamina D aumenta e melhora o sistema imune. Carol, o sistema imune é tão inteligente que a gente tem 2 tipos de soldadinhos. Um soldadinho inteligente e um soldadinho burrinho. Como assim? O soldadinho inteligente, ele sabe o que ele tem que matar. O burrinho sai matando tudo. É o kamikaze. Entendi. Quando eu não tenho vitamina D, eu fabrico mais do burrinho e menos do inteligente. Entendi. E aí sai destruindo tudo que é bom também. Exatamente. Aí é aquela coisa que você tem uma pequena alergia e de repente vira uma tremenda alergia. Tudo exacerba. E a parte emocional fundamental, explico isso demais no Alimente Bem Suas Emoções, do quanto é importante você estar com as suas emoções em dia, e a vitamina D também muito importante. Por isso, uma vez que eu comentei que o João teve alguma alergia, você falou pra mim, dosa a vitamina D dele. Me lembrei. Vitamina D é tudo. Olha que interessante. Então, até para as mamães, que muitas vezes nas crianças a gente enxerga alguns quadros e, poxa, a vida é tão difícil. E as mães, eu acho que nesse momento a mãe enxerga uma coisa e sente outra. Quando a gente vê a criança com qualquer coisa, a gente já fica, Deus me livre, exato. Então, é meio que algo até padrão. Então, a vitamina D da criança, inclusive, tem que estar bem também. Tem que estar. E você gestante também. Então, é um total. A gente tem que estar bem. O sol hoje está complicado. É verdade. Então, gente, tem que suplementar. E a maioria das pessoas que chegam no consultório, tanto do Rock quanto o meu, a vitamina D tá, assim, deficiente. Não é nem ineficiente, sabe? Assim, tá muito baixa, tá no baixo. Tá no pé. E, gente, se é de 30 a 100, 31 também não tá bom. Não, tem que ficar ali no meio. Na média, tá? Isso é importantíssimo. 60, 70 é considerado bom. Nos Estados Unidos, eles falam pra gente deixar a vitamina D dos nossos pacientes em 60. 60. E é um bom número, tá? Doutora, a gente vai colocar mais uma perguntinha do público. Vocês acharam alguma coisa de prebiótico? Vamos colocar, então, prebióticos e probióticos, depois a gente pega mais uma perguntinha, então? Tá. Vamos lá. Vamos colocar, então, no vídeo, a doutora vai explicar pra gente como a gente deve ingerir e por que eles são importantes. Primeira imagem, vamos lá. Vamos lá. Estes daí são os... essas são, teoricamente, espero, as boas bactérias intestinais. As boas bactérias intestinais. Então, nós vamos falar que eles são os nossos probióticos. Sim, são os nossos amiguinhos, né? Gente, tem uma coisa chamada kefir, que a gente não vende, ele é doado, mas não façam kefir de leite, façam kefir com água e açúcar demerara ou água e mel. Que legal! E você vai alimentando. E, gente, pode comer os bichinhos, viu? Bate no suco, eles são ótimos. São ótimos? Eles são tudo de bom. É verdade, a gente já falou do kefir uma vez, e quem quiser tem, a gente ensinou a fazer no programa o kefir. Isso. Entra no YouTube que tem uma receita bem legal, foi com a Lucy Gameiro, e ela explicou esse lance da doação. Isso. Muito interessante. É bem interessante. E eles
eles crescem, né? Se você não vai viajar, coloca na geladeira com bastante água, com bastante açúcar, mas põe na geladeira que aí eles diminuem a atividade e senão você perde os bichinhos. Mas, doutora, se a gente tiver uma situação que não tem como encontrar o kefir, não temos tal. A gente já tem isso hoje industrializado, então, né? gente, é o seguinte, vamos lá em lojas, farmácias também tem, vocês peçam um probiótico. A grande dica, vira e leia quantas famílias tem. Eu gosto de pelo menos 5 famílias diferentes. Tem que ter 5 famílias. Eu gosto. Tá. Então, nos probióticos. Nos probióticos. Então, procure os que... Quanto mais famílias, melhor. Lá no Whole Food, que a gente chama de paixão, tem um com 100 bilhões, mas 54 famílias. Não, gente, é de enlouquecer. Mas aqui 5 já tá difícil de achar. Mas quanto mais você puder, daí você dá uma olhada no preço. Agora, compre um, pelo menos, não importa. Mas tem que ser de farmácia, não de supermercado. Nada que vem dentro de certas comidinhas. Tem que ser comprado em farmácia. Detalhe, tem que escolher um horário antes de dormir. Antes de dormir, eu ia te perguntar a respeito disso. Antes de dormir é o melhor horário. Eu gosto, quando o paciente está assim, de dar em jejum e antes de dormir. Mas se não, antes de dormir. E um detalhe, quando você toma antibiótico, com a cápsula do antibiótico, você toma a cápsula do probiótico junto já para garantir. Ou então o pozinho, onde você dilui, que tem uns muito bons em forma de pó. Pozinho também é legal. Muito bom. Como que a gente deve, então, consumir, por exemplo, no mês? Quantos dias do mês, quantos dias na semana? Eu faço assim, Carol, o paciente quando chega, se ele está muito ruim, às vezes até 6 meses de probiótico a gente precisa... Todo dia? Todo dia, tá? Até. Mas se não, depois ficou bom, para um mês, volta dá uma paradinha. Se você está num momento de muito estresse, que afeta muito a qualidade da sua bactéria intestinal, toma um pouco. Então, agora, fim de ano, todo mundo tem que tomar um pouco de tudo. Também por conta da alimentação, até que fica exagerada, uma série de coisas. Então, isso é muito interessante. Muito bom. Bela dica, doutora Gisela. Essa eu gosto. Vamos lá para a perguntinha do público, então. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo pra Mirelinha, beijo pra você. A síndrome do intestino irritável deixa o abdômen dolorido. Doutora, já me conte, porque é até uma possibilidade para a gente falar do quadro clássico. Vamos descrever, então, o quadro clássico. A dor abdominal existe. Exato. Então, o que acontece? Você tem todo esse movimento, né, que está sendo produzido. De repente, o seu intestino ele é mais sensível que o intestino habitual. Então, tudo que você come acaba estufando, dando gases e cãibras. É como se você tivesse cãibras, que são aquelas cólicas, né? Então, para cada um é mais acentuada alguma coisa. Então, é por isso que é importante também, concomitantemente, rever hábito alimentar. Então, dentro daquilo que a gente fala tanto da nutrição funcional, tem ali nos meus livros sempre aquela dica, olha, faz um diário alimentar, que inclusive tem o modelo no livro, e tira aqueles alimentos que são considerados assim, puxa, eles podem causar alergia. Faz um teste. De repente. 3 semanas, gente. Em 3 semanas você já observa. E aí o grande segredo, vai depois voltando um a um. Comeu novamente o que você acha que poderia te dar problema? Comeu hoje? Não come 3 dias e fica esperando ver as repercussões, que pode demorar até 3 dias. Se tiver repercussão, você descobriu. Aí você descobriu e aí você vai esperar 2 meses para tentar de novo reintroduzir. Foi aquilo que você falou, às vezes é o meu momento que eu tô tão atrapalhada, por isso que eu não faço teste alérgico para os meus pacientes. Eu não costumo mandar gastar uma fortuna para fazer. Caro, né? Além de caro, os bons são lá de fora, custa uma fortuna. E hoje, do jeito que ele chega no consultório, vai aparecer um monte de coisa que é o que ele está comendo. Então vamos corrigir intestino e tal. Se sobrar algum sinal e sintoma que a gente não está conseguindo dar conta, então a gente manda fazer o teste. Que legal, doutora. Muito bacana. É bacana entender também essa visão. Claro, cada médico, cada nutricionista trabalha de uma forma, mas eu acho que isso facilita muito, até porque a gente precisa se conhecer. Sim. Não é? Em primeiro lugar, é saber exatamente qual é ali, não só a nossa deficiência e tal, mas aquele ponto que nos desequilibra, né? Comeu, deu problema. E, Carol, tem uma coisa tão interessante, porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que vou para a França, me entupo de queijo, me entupo de pão e não acontece nada. Eu não tenho o menor problema. E aqui? Já outras pessoas
fica uma temporada sem comer esse tipo de alimento e quando come, ela fala, Gisela, eu criei intolerância. Eu falei, não, meu amor, você sempre teve, só que você não ouvia. E agora seu corpo não fala, ele grita. Ele entende, quando você fica um tempo a mais, aí ele já demonstra de uma maneira mais intensa. Mais intensa, ele fala, porque agora você consegue ouvir o que ele quer dizer, que é o que você falou, a gente tem que aprender a se conhecer. E para fechar esse papo lindo, consumir biomassa de banana verde vai ajudar e muito, né? Ô, gente, vamos colocar biomassa em tudo. A biomassa melhora toda a parede intestinal, é lá que você absorve os nutrientes. Então, às vezes, uma pessoa está até com uma osteopenia, porque não está conseguindo absorver pela parede intestinal o cálcio necessário e também não tem a vitamina D necessária para fazer o casamento completo com mais 23 nutrientes diferentes. Tudo bem, né? Que é mais extenso. Então, se você puder sempre colocar uma fibra, e essa fibra da biomassa, ela tem uma grande vantagem. Primeiro, ela não conta a caloria, porque você não consegue quebrar e não vira açúcar. Segundo, dá saciedade. Terceiro, diminui a glicemia. Você quer mais o quê? É só correr para o abraço. É isso mesmo. E correr para ter a sua biomassa, fazer, que a gente já ensinou aqui. Tão simples. Quem não conseguir fazer, já temos alguns lugares que tem aí. Mas eu acho bacana fazer. Eu acho ótimo. É legal. Obrigada. Imagina, olha, adoro sempre suas dicas. Obrigada. Esse negócio dos probióticos, vamos acertar, então, probióticos é muito importante. Muito, gente. Muito sério. Eu gostei da maneira como você colocou, de falar, não, peraí, todo mundo tem que tomar mesmo. Não, tem. Sem crise, gente, vamos tomar e segurança. É segurança nessa atitude de tomar o probiótico. Eventualmente compra um na farmácia e depois vai dando conta com o kefir. Né? Kefir é muito legal. A gente tem que falar de novo do kefir. Agora, eu preciso agradecer. E quem quiser sempre seguir as dicas da doutora Gisela, lá no Insta, @Gisela Savioli, tudo junto. E no site Clínica Savioli, com I no final, né? Clínica Savioli, tudo junto, .com.br, sempre com um trabalho maravilhoso, impecável. E aquilo que a gente falou, a gente não tocou no assunto muito de alimentos específicos, mas eu achei muito legal. Você passeou por todo o universo. O universo para que todo mundo entenda. Cada um tem o seu alimento específico. Então vamos conhecer mais o nosso corpo, né? Perfeito. Obrigada, querida. Sempre. Um beijo. Até a próxima. Beijo na família.